Amém. Vamos abrir em Lucas 19. Parece que é conhecido, né? O mesmo capítulo que já ministramos domingo passado. Vamos ler os versos 41 a 44, Lucas 19, 41 ao 44. Diz assim a palavra de Deus. E quando aqui Jesus, ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão a ti, teus filhos, que dentro de ti, dentro da cidade, estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Bom, amados, eu quero, na realidade, dar uma continuidade, acho que vou concluir, a mensagem que nós ministramos semana passada, Semana passada eu dei o tema Jesus está aí, em você, e hoje eu quero dar, semana passada foi com uma pergunta e hoje é com uma afirmação o tema. Esse é o seu tempo, E nós podemos receber como: esse é o meu tempo. Bem, semana passada, quando ministrei, quando eu falei, do início desse capítulo 19, o início dessa mensagem, e eu falei de Zaqueu, da conversão de Zaqueu, e uma coisa que eu afirmei, porque é uma conclusão que a gente tira aqui, eu disse que eu via Jesus com um sorriso no seu semblante, no seu rosto, de satisfação, um sorriso de prazer, pela atitude que teve Zaqueu, por Zaqueu ser constrangido, ou ser inspirado, melhor dizendo, com a presença de Jesus na casa dele. Ele tem uma atitude de alguém que realmente tem Jesus com ele, ou seja, ele é transformado de um homem egoísta, então ele tem atitudes impressionantes. Ele diz a ele que só explorava todo mundo, agora com a presença de Jesus, ele diz: eu dou a metade dos meus bens, eu decido. Não é uma cobrança de Jesus, uma inspiração. Muitos têm dificuldade de cumprir a palavra, porque não tem a inspiração, só tem a lei, só tem a palavra, mas inspirado por aquele amor, por aquela presença, por aquela paz, ele diz: eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Ele não estava nem aí com o pobre, aliás, ele tirava dinheiro dos pobres, e ele diz: e aqueles a quem eu tirei algo, eu defraudei, eu me proponho a devolver 4 vezes tanto. Ou seja, ele ia dar tudo que ele tinha agora, um homem egoísta. Por quê? Porque a presença de Jesus fez isso. Por isso, neste momento, quando Jesus diz: hoje veio salvação, entrou a salvação nesta casa, hoje entrou realmente Jesus na vida de Zaqueu, pelas atitudes diferenciadas, e isso gera um sorriso, Então eu disse que eu via, e eu vejo mesmo, olhando para essa cena de Zaqueu, eu não sei você, mas eu vejo Jesus falando isso com um sorriso, Pastora Denecir, falando com um sorriso, Hoje eu vejo que entrou a salvação nesta casa, com um sorriso, Porém aqui nesse texto agora, pouco tempo depois, Jesus chora,
por estar no mesmo capítulo, né? Lucas, ele é o único que procurou escrever em ordem, ele diz isso, né? O Evangelho. Então, por aquilo que ele concluiu que era a ordem, no mesmo capítulo, agora, pouquinho tempo depois, talvez num outro dia, aqui, Jesus chora por estar triste, por ver que pessoas que tiveram exatamente a mesma oportunidade que Zaqueu teve, agora desprezando, não tomando decisões corretas, não aproveitando, não entendendo o seu tempo, e ele chora. Por quê? Porque essas pessoas que não entendem o tempo da visitação do Senhor, essas pessoas pagarão um preço altíssimo. E eu digo que é pouco tempo depois, porque Jesus caminhava por Jericó, que fica aproximadamente 44 quilômetros de Jerusalém, e ele caminhando com sua comitiva, provavelmente demoraria umas 10 horas, 11 horas, para chegar, né, com calma até Jerusalém. Então, ele deve ter chegado no outro dia pela manhã. E interessante que nessa caminhada, a palavra de Deus vai dizer no mesmo capítulo, sabendo que estava próximo de Jerusalém, ele conta uma parábola, a parábola das 10 minas, né? Que é um valor, né, monetário meio confuso. A mina ela é meio confusa, porque alguns falam que é um valor, outros falam que é outro, mas é um valor monetário. A mina, e Jesus dá 10 para 10 pessoas diferentes, e algumas dizem que é a mesma parábola dos talentos, mas outros dizem que não, que é diferente, porque essa daí foi dada igual para todos. Sabe, o que é dado igual para todos é a oportunidade. Tempo, todos nós temos 24 horas por dia, né? Todos nós. Então, aqui está falando muito mais de tempo, e o Senhor fala de pessoas que receberam, ele conta isso nessa passagem, a mesma quantia, mas umas souberam aproveitar, e outras desprezaram, outras não aproveitaram a oportunidade, o tempo delas, e perderam o tempo de Deus. Sabe, amados, e eu creio que muitas pessoas estão perdendo o tempo de Deus. Então, a gente vê essas duas situações tão próximas, com diferença de poucas horas, uma da outra. Que tem a oportunidade e pega essa oportunidade, tem sua vida transformada. Agora, aqui um povo, uma cidade, a cidade de Jerusalém. Eu tive o privilégio de ir a Jerusalém e de visualizar, né, chegando ali por Betânia, no Monte das Oliveiras, do alto, naquela foto que você sempre vê de Jerusalém, a gente vê dali. Então você vê ali o Vale de Cedron, que é o Monte das Oliveiras, que acaba no rio ali, e sobe a cidade antiga de Jerusalém ali. É uma visão que Jesus, então, teve essa visão da cidade antiga, ali que está lá até hoje, aquela beleza, o templo, o palácio, ainda existia o palácio de Davi ali. Então ele teve aquela visão bonita, o Monte Moriá que está lá, né? Então ele teve aquela visão bonita ali, e ele vê, mas ele não olha apenas para a aparência, ele para um monte de pedra, ele olha para as pessoas, e por isso Jesus chora de tristeza, chora porque eles não reconheceram o tempo da visitação de Deus para eles. Amados, é tão importante a gente ter essa sensibilidade e saber do tempo que nós estamos vivendo hoje, para sabermos o que estamos fazendo com a nossa vida. As decisões que temos tomado, se têm sido baseadas na vontade de Deus, na palavra de Deus. Porque o que muda a nossa situação, e não só a nossa, mas dos que estão ao nosso redor, como aconteceu com Zaqueu, sabe, é reconhecer que o tempo de Deus para nós é agora. O tempo de Deus é agora.
Eu não fui tocado. Eu não sinto nada. Vamos tomar cuidado com essas afirmações. Vamos parar de basear uma vida, um relacionamento com Deus, uma vida toda, uma vida espiritual, principalmente nos nossos sentimentos, amados. Isso é um perigo, porque os nossos sentimentos mudam todos os dias. Então, o que vai mudar a nossa situação é conhecer é saber que nós vivemos hoje o tempo de Deus. E o interessante que o que eu vejo nessa passagem é que situações terríveis que estão para acontecer podem ser mudadas. Sabe? Porque aqui podem ser mudadas, podem ser evitadas, se nós tivermos o discernimento e entendermos o tempo que estamos vivendo. Sabe, Jesus ali naquele momento, ao visualizar Jerusalém, ele então contempla aquele lugar que tinha o templo de Salomão, e ele então dentro dele ali, o templo na realidade estava restaurado por Herodes, né, nessa época, e Jesus então olha e ele vê a destruição que aconteceria, porque aquelas pessoas não entenderam o tempo da visitação dele, não entenderam que aquele era o tempo deles voltarem-se para o Senhor, para Deus, para Jesus. Eles não reconheceram a Jesus, e Jesus então, ele vê o que aconteceria 40 anos aproximadamente, 40 anos depois, que seria nos anos 70, quando foi a invasão de Roma os romanos invadiram novamente, né? Porque eles tinham dado uma certa liberdade, eles conquistaram um certo status, os judeus nessa época de Jesus ainda era dominado por Roma, mas aí houve uma série de questões e eles ficaram um pouco livres, mas agora Roma decide acabar com Jerusalém. Então, manda o general Tito, o famoso general romano Tito, e ele vai e ele assola, ele destrói todinha Jerusalém, não deixa templo, não deixa exatamente aquilo que Jesus falou aconteceu. E o Senhor Jesus aqui está falando, amado, que essa destruição, ela poderia ser mudado. É lógico que nós vemos aqui um extremo de uma situação terrível, mas eu quero dizer, situações terríveis, muitas delas, eu não vou dizer todas, porque estamos num mundo que jaz no maligno, mas muitas situações terríveis que acontecem, amados, elas podem ser mudadas, sabe? Deus pode mudar esta situação. Situações podem ser evitadas, amado. Então, veja, uma guerra destruiria completamente aquela cidade, tudo aquilo que o povo tinha edificado, toda aquela formosura que o povo tinha conseguido. Uma guerra destruiria, por quê? Porque eles não conseguiram identificar o príncipe da paz. Interessante, era o lugar da paz. Jerusalém quer dizer exatamente isso, lugar de paz ou lugar da paz. E o lugar pode ser o lugar certo, mas com a atitude errada, aquele lugar pode mudar completamente a sua conotação, a sua importância. Seria um lugar da paz, mas se transformou no lugar da desolação, da destruição. Por quê? Porque, amados, eles não reconheceram o príncipe da paz. É isso que diz a leitura que nós tivemos no verso 42. Amados, e interessante que todo Israel teve a mesma oportunidade. Jesus viveu por mais de 30 anos
na nação israelita. O príncipe da paz viveu por mais de 30 anos, sabe, por mais de 3 anos, ele pregou a palavra, ele fez sinais, ele fez prodígios, ele fez maravilhas, e muitas dessas vezes, ele esteve ali nessa própria Jerusalém, pregando, anunciando que era chegado o reino. Muitos milagres foram feitos ali. Nós estivemos lá no tanque de Betesda, vendo dentro de Jerusalém, onde o paralítico foi curado milagrosamente. Então, Jesus fez milagre, aquele povo tinha visto, e não só visto, muitos que estavam ali tinham experimentado os milagres, amados, mas eles não reconheceram a visitação de Deus, eles não conheceram o tempo da visitação. E o interessante que a palavra vai dizer que eles tinham os olhos encobertos, né? Essa versão que nós lemos, da Almeida Revista e Corrigida, vai dizer que eles tinham os olhos encobertos, e, amados, e por isso eles não viram ou não discerniram que o Salvador, o Messias, estava ali, amado. O príncipe da paz estava ali, por ter os olhos cobertos. Amados, nós precisamos meditar nisso, né? Porque se a gente olhar, fazer uma comparação nesse texto, nessa continuação dessa mensagem, como Zaqueu, eles ouviram de Jesus, muitos até experimentaram os milagres de Jesus, ouviram, sentiram a paz, sentiram uma presença gostosa ao ouvir a palavra de Deus. Porém, amados, eles tiveram atitudes diferentes, sabe? E eu fico pensando, o que pode encobrir a visão de uma pessoa? Se nós olharmos aqui para o contexto que eles viviam, nós podemos especular ou deduzir várias coisas. Podemos falar que a religiosidade deles, a religiosidade impediam que eles vissem a Jesus, eles estavam debaixo da lei, sabe? Ou nós podemos dizer aí que a maneira diferente de Jesus agir, eles esperavam um Messias diferente, um Messias revolucionário. Eles esperavam que Jesus chegasse chutando tudo, acabando com o inimigo, e eles esperaram isso praticamente até o fim, mesmo Jesus falando que ele não veio fazer isso, mesmo Jesus falando que pregava o amor, que precisava fazer sinais para que fosse reconhecido. Amados, eles esperavam uma ação diferente. Então, pode ser que isso também tenha sido um impedimento, amado. Sabe, nós podemos falar tantas coisas, mas uma das coisas que tem sido a causa principal hoje, para que pessoas não identifiquem que Jesus está falando com ela, que o Salvador está falando com ela, que o próprio príncipe da paz está falando com ela. O que faz com que a visão muitas vezes seja tapada nesses dias, amados, são os relacionamentos. Eu costumo dizer, amado, eu já passei momentos difíceis na minha vida, eu já passei momentos de enfermidade, eu já passei, quando eu operei minha coluna, eu fiquei 15 dias sem poder me mexer, minha esposa pondo comida na minha boca, e eu nem, teve um momento desse tempo todo que eu fiquei completamente paralisado na cama, e não que eu saí do hospital assim depois da cirurgia, eu saí andando do hospital, e 10 dias depois eu deixei de andar, tamanha era a dor, e eu fiquei paralisado, eu só mexia a minha cabeça aqui, não podia fazer outro movimento, às vezes os braços aqui eu podia no começo, porque doía demais a cirurgia, e no começo eu conseguia levantar um pouquinho a cabeça aqui para minha esposa pôr comida na minha boca, depois, alguns dias, nem isso eu consegui, mas eu quero dizer para vocês, isso aí não me abalou, isso não me abalou, isso aí não fez eu perder a minha alegria no Senhor, não fez eu perder a minha paz. É lógico que vinha alguns momentos que eu falava, Senhor,
será que o Senhor vai permitir que eu fique assim, numa cama, em alguns momentos? Mas todos que iam lá me visitar, saía sorrindo, porque a Andiara acompanhou parte desses dias como fisioterapeuta, minha fisioterapeuta preferida, porque é a única que fez de graça. Não, ela é uma excelente profissional, ela fez por amor, né? Tentando levantar o velhinho da cama. Mas, sabe, amado, eu não perdi, ela sabe. A gente ria, eu brincava, eu confiava no meu Deus. Eu tinha uma paz. Todos que me visitaram, os líderes que estão aqui me visitaram nessa época, o próprio pastor Eduardo conta sempre o testemunho, sabe? O Eduardo ia todo dia na minha casa, todo dia orar comigo, então eu tinha uma alegria, sabe? Eu não perdia. Agora, amado, se tem uma coisa que perde, que faz a gente perder a paz e a alegria, é a decepção, é a traição, é o desprezo, é a ofensa, é a ingratidão, é o abandono. Essas coisas consomem. Eu não sei vocês, o marido que briga com a mulher e que ama a esposa e sai de casa brigado e fala, não, comigo eu não sinto nada, está tudo bem, não aconteceu nada. Mentira, não existe isso, a não ser que a pessoa seja um ET realmente, né? Não existe isso. Relacionamentos são muito importantes para nós, e nós precisamos saber lidar, e eu creio, amado, que aqui pode estar falando sim de relacionamento. Zaqueu, amado, se você olha nessa comparação, nessa sequência, se você vai olhar para Zaqueu, o que fala? Ele também, como esse povo, ouviu falar de Jesus, dos milagres, e nele brotou uma fé por ouvir sobre Jesus, e ele queria ver, e a palavra de Deus vai dizer que ele não conseguia por causa das pessoas. Essa palavra multidão, você pode colocar muitas pessoas, e o número da multidão, eu não sei, você imagina, porque no final das contas, né, a multidão dos que permaneceram, né, depois que Jesus ressuscitou, tá, ali em Atos 1 vai dizer que era de 120 pessoas, e a palavra está chamando de uma multidão, dos que permaneceram. Então, veja, amados, o que impedia Zaqueu? Ele não conseguia ver Jesus, porque ele não tinha altura suficiente, ele era de baixa estatura. Então, por isso que a gente vai concluir, amado, que o maior impedimento são pessoas, porque pessoas mexem com os nossos sentimentos. Eu não sei o que impede, mas aqui eu posso deduzir isso pela sequência das histórias. Agora, amado, Zaqueu se esforçou um pouco mais, e ele não parou porque as pessoas impediam ele de ver o príncipe da paz, de ver o Senhor Jesus. Ele se esforçou um pouco mais, ele correu, ele não parou, ele correu, e depois subiu numa árvore, pagou mico, mas esforço, amados, para subir numa árvore, para poder vencer todo o impedimento que as pessoas causavam a ele, de deixar com que ele contemplasse, de que ele visse, de que ele tivesse a revelação do Senhor Jesus, do que Jesus tinha para ele. E nós, amados, precisamos olhar para a palavra e nos posicionar. Nós não podemos parar. Não desista, porque pessoas te decepcionam. Vá em frente, vá, corra, se esforce, passe à frente, chega na frente, para ver a Jesus. Vá mais alto, amado. Eu diria, muitas pessoas querem derrubar a gente. Eu diria, não fique embaixo, não fique embaixo. Não é se vingar, não é olhar para as pessoas com muito ódio, com muita raiva, querer provar algo para a pessoa. Não, se humilhe. Quando Jesus questionado,
para ele apedrejar uma mulher, mandar apedrejar uma mulher que ele veio salvar, para ele fazer o contrário do chamado de Deus. Olha, a mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que tem que apedrejar. O que você vai fazer? Ele condenaria ou ele absolveria? E Jesus nunca vai condenar, mas ele não poderia absolver, porque senão ele seria um criminoso. Ele iria contra a lei. Mas o que ele fez? Todo mundo acusando e cobrando. Ele se abaixou. Todo mundo estava por cima. As pessoas fizeram ele ficar por baixo. Mas ele estava por baixo, humilhado. Mas ele estava pensando no Pai, na glória de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele ficou ali. E de repente, escrevendo nada no chão, ele tem então a revelação. Por quê? Porque ele não perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Ele não perdeu a comunhão com o Pai, porque as pessoas fizeram ele ficar para baixo. Mas a hora que veio, pim, a revelação, então ele levanta. E ele fala: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Eu quero dizer, se nós soubermos manter a comunhão com o Pai, manter a comunhão com Deus, nos momentos de humilhação, não querermos nós a vingança, não. Deus, Ele vai se revelar, Ele vai nos inspirar, e virá uma sabedoria, e todos se surpreenderão, porque aqueles que por causa de Deus se humilhar, a seu tempo, Ele o exaltará. E Jesus então, Ele pôde vencer a todos. Então, aqui, amados, tem situações que muitas pessoas se prostram, e acabou. Eu quando ministro o casamento, e agora, graças a Deus, a maioria aqui na igreja, ou todos os pastores, fazem o mesmo. Eu gosto de pedir para os noivos ajoelharem no altar. Ajoelhar no altar. Os dois, não importa onde, na chácara, não sei aonde, na igreja, onde for, ajoelhe. Se prostre. E aí eu ensino. Nunca vocês não estão prostrados diante de homem e nem de circunstância alguma. É diante de Deus. Aprendam, diante das lutas, não se prostrar, diante das lutas, das adversidades, se prostrem nas lutas, diante de Deus, e mantenha comunhão com eles. É um ensino que a gente dá para os casais. Aqueles que conseguem entender e crer, e praticar, vai ser um casal vencedor e vitorioso. Os que não entendem isso, já estão fadados ao fracasso. Mas, amados, então, veja, eu quero dizer, você não precisa ficar caído. Deus, Ele quer que você se apresse, que você corra, para que você possa, amados, estar à frente daqueles que tentam, não para provar, mas pelo desejo de ouvir e de ter a revelação do Pai amado. Então, não vamos parar, sabe? Eu quero dizer que os vitoriosos, os que vão crescer na presença de Deus, os que realmente estão, como a palavra de Deus diz, que nós estamos acima das circunstâncias, amados. Nós queremos que a nossa bênção está nas regiões celestes, então vamos aprender a buscar a Deus, mesmo em momentos de lutas, porque assim são aqueles que entendem o seu tempo, que esse é o seu tempo. E é muito interessante, porque Zaqueu conseguiu entender o seu tempo, entender os chamados, e ele não ficou protelando. Ele, quando Jesus ali no capítulo 19, no começo aí diz para ele: desça depressa daí. A palavra vai dizer o quê? E apressando-se, Zaqueu desceu e o recebeu gostoso. Então, veja, queridos, não vamos ficar parados, vamos correr para ver Jesus, e vamos nos apressar para obedecer a palavra dele. Agora, é lógico, a gente olha muitas vezes para a igreja que é o corpo de Cristo, amados, eu quando vejo, por que a igreja é o corpo de Cristo? Por quê? Só tem um motivo, amados. O corpo é a maneira visível das pessoas verem. Maneira visível. Então, a igreja, na realidade, ela é para mostrar Jesus. Por isso que ela é o corpo de Jesus. Por isso que ela é o corpo de Cristo, é para mostrar Jesus. Sabe, tem muita gente que faz
separação entre Deus e a igreja, mas eu não sei, sabe? Paulo não fazia nem um pouco. Por quê? Porque quando ele perseguia os crentes, a igreja, e ele cai no chão e ele pergunta: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele podia falar: eu não persigo Jesus nenhum, eu persigo um bando de crente louco. Eu nunca persegui você, eu persigo esses loucos. Não, ele sabia, ele já entendeu logo de cara que a igreja era o próprio Cristo aqui na terra. É isso, amado. Infelizmente, amados, muitos estão dentro da igreja e não entendem. E a igreja, como o corpo de Cristo, tem que mostrar a Cristo. Nós não somos perfeitos, amados, mas nós temos que lutar a cada dia para sermos melhores. Sabe? Nós temos que mostrar, esse é o nosso objetivo, mostrar a Cristo pela nossa vida. Mas infelizmente muitos não o fazem, porque buscam os seus próprios interesses. Estão na igreja para receber uma bênção. Tem problema? Não, receba a tua bênção, irmão, mas não receba a sua bênção, receba também o Salvador, receba o Senhor Jesus e faça parte do corpo de Cristo. Comece a mudar, a melhorar. Deus não exige perfeição, mas Ele exige superação. Ele quer uma igreja que luta e se supera. E eu quero dizer, amado, assim como Pedro e João, eles chegam ali em Atos 3, né, indo para o templo para orar, e eles veem um paralítico na porta do templo ali pedindo esmola. A primeira coisa que ele fala para aqueles, eles falam o nome dos dois, não fala que foi Pedro, que foi João, fala. E eles, olhando para aquele paralítico, dizem: olha para nós. Falou como igreja, amados. Eles dizem para o paralítico: olha para nós. Nós não temos o que você pede, nós temos algo maior. Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda, seja curado. Então, amados, se a igreja entender o seu papel, ela vai ser um grande sucesso, amado. Então, assim como Pedro e João disseram: olhe para nós, queridos, eu luto para que vejam virtudes de Jesus em mim. Eu luto para que vejam virtudes de Jesus nos nossos pastores, nos nossos líderes e em todo o rebanho. É isso que nós lutamos. Nós estamos nessa vida para mostrarmos Jesus. Nós precisamos melhorar e mostrar para os outros a presença desse Deus glorioso, amado. E isso é uma luta diária, é praticar a palavra, é pedir perdão, é ser humilde, ensinável, abrir mão dos nossos argumentos e decidir viver a vontade de Deus. Então, amados, muitos não entendem a própria igreja, como que a própria igreja, que foi chamada para mostrar a Cristo, acaba me matando. O próprio povo, que é chamado para dar vida, um líder, um pastor, que foi chamado para gerar vida, me matar emocionalmente, com ofensas. Amados, isso não é fácil, mas tem que ser o nosso objetivo. Tem que ser o nosso objetivo. As pessoas à nossa volta têm que ver Jesus. Se minha esposa não vê virtudes de Jesus em mim, estou mal. Se eu não vejo virtudes de Jesus na minha esposa, ela está mal. Eu falo para ela: você é uma mulher santa. Ela fala: não sou. Eu falei: você é, eu vejo. É o meu testemunho. Então, sabe, amado, se nós não mostramos para as pessoas que estão à nossa volta Jesus, porque nós somos cheios de razão, tem alguma coisa errada, querido. Nós não estamos entendendo, a nossa visão está encoberta, amado. É tempo de nós anunciarmos a palavra de Deus. Esse é o ano da salvação, decretamos aqui o ano da salvação. Vidas vão ser salvas, amados, mas nós precisamos primeiro entender que esse é o nosso tempo. Nós não podemos ficar procurando apenas um lugar que nos agrada, mas um lugar que nós sejamos tratados
e que trabalhem conosco para que nós sejamos mais parecidos com Jesus, porque esse é o propósito da instituição da igreja, que diz ali em Efésios 4, que Deus deu os líderes para a igreja, buscando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguem. O final é a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso objetivo é ser parecido com Jesus, e enquanto estivermos aqui, amados, nós temos que buscar isso. Temos imperfeição, sim, mas não podemos parar no tempo se não reconhecermos que este é o tempo de nós nos posicionarmos, aproveitarmos a oportunidade para termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. Nós, amados, estamos perdendo só o nosso tempo, jogando fora o nosso tempo. Às vezes pergunto para a pessoa: o que você está fazendo? Estou jogando fora o tempo. Às vezes brincam, né? Mas essa é a realidade, amado. Sabe, a palavra de Deus, em Lucas 4:18, pode pôr aí para mim, Carol? Lucas 4:18, Jesus no templo ali, na cidade dele, em Nazaré, na sinagoga, na realidade, que nós tivemos a oportunidade de conhecer lá, uma igrejinha pequena. Então, ele como sacerdote, como rabi, como mestre, ele vai ler as Escrituras, então ele fala dele mesmo e profetiza sobre a igreja dele. Ele diz, porque o Espírito dele, ele lê Isaías 61 na realidade, ele lê, e aí ele diz então, porque o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Amados, os pobres aqui são as pessoas que não têm a quem recorrer, são os humildes, são aqueles que têm uma necessidade muito grande de Jesus. Não é só pobre financeiramente. Na realidade, a primeira bem-aventurança em Mateus 5 vai ser: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, é uma humildade, amado, do nosso espírito, não pensar que somos superiores ou melhores por causa do nosso título, da nossa posição. Uma humildade, sabemos que somos carentes. Então, aqui então começa a dizer isso: nós somos ungidos. Jesus diz: eu fui ungido para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amados, pessoas que não endurecem o seu coração, pessoas com o coração endurecido também, amados, não conseguem enxergar que é Jesus falando com ela. Pessoa muito crítica. Apagou, Carol? Vem para o culto. E, amados, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Amados, hoje nós vivemos dias em que pessoas estão oprimidas, massacradas, amassadas, apertadas. E aí termina: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados, ano aceitável do Senhor é o tempo, é um espaço de tempo. Este é o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo da visitação de Deus. Esse é o tempo de nós tomarmos decisão. Este é o tempo de nós abrirmos os nossos olhos e olharmos para ver o que temos feito da nossa vida, quais as decisões que temos tomado. Amado, Zaqueu creu que era o seu tempo, era a sua oportunidade, por isso decidiu romper os obstáculos e teve a sua história mudada. Ele estava fadado ao inferno, estava, certo que ele ia para o inferno do jeito que ele estava, mas ele teve a sua história mudada. Ele era uma pessoa detestada por todos, nem família acho que ele tinha, porque ninguém aguentava, mas de repente se tornou um homem agradável, um homem bom. Mas que coisa triste é ouvir, pessoas dizer assim: Jesus me aceitou assim, Ele me aceita do jeito que eu sou. Realmente,
Ele te aceitou do jeito que você é e aceita a gente do jeito que a gente quer. Mas Ele quer transformar, Ele quer melhorar, Ele quer que nós sejamos transformados a cada dia, restaurados, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados parecidos com Deus, com atitudes parecidas com as atitudes de Deus. E nós precisamos então, amados, praticar a palavra, buscar a Deus, praticar a palavra para sermos pessoas diferenciadas. Amado, nós buscamos, a busca é ter comunhão com Deus. Muita gente só busca Deus para levar uma lista de pedido a Ele. Tenha comunhão, aprenda a ser um adorador, uma adoradora. Não é só cantar, amado, mas é se derramar no altar, se derramar, sabe, dizer a Deus o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você deseja a presença dEle. Amados, vamos começar a vencer os obstáculos para que a nossa história seja mudada. Deus não quer ver famílias destruídas, relacionamentos destruídos. Entenda, tem gente que ouve, mas nunca crê realmente que Jesus está falando comigo. Está orando ainda como eu orei por muito tempo, para Deus mudar a esposa, para Deus mudar o esposo. Você tem que orar desse jeito, sim, mas acima de tudo você tem que orar para Deus te dar força para você ser uma pessoa mais parecida com Ele, para você mostrar Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Esse é o tempo. O que você tem provocado em Deus? Tristeza, choro ou alegria, prazer? Quando Jesus, Ele é batizado, aqui Mateus, ali Mateus vai narrar, que quando João Batista batiza Jesus e logo o Espírito Santo vem sobre Jesus, e aí ouve-se uma voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, que eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Amados, porque Jesus estava fazendo algo por obediência, para ser referência, para que os outros vissem que Ele era o Filho de Deus, o Messias, para que Ele fosse conhecido. E o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é filho de Deus? Amém? Nós somos. Agora, você é filho que dá prazer? Ou filho que entristece? Amados, nós temos oportunidades hoje de ser curados, amados. Curados não só física, mas principalmente emocionalmente. Praticar a palavra, amado. Perdoar os ofensores, por pior que seja a ofensa, amado. Não há comunhão com Deus, não há cristianismo sem perdão, amado. Isso é hipocrisia. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu, eu não tenho culpa nenhuma. Não importa. Jesus disse: se você for trazer algo para Deus e lembrar que alguém tem algo contra você, não é você que tem, alguém tem algo contra você, nem entrega a sua oferta, porque não tem valor. Deixa ali a oferta, vá primeiro se reconciliar com aquela pessoa. Depois que você se reconciliar, a sua oferta vai ser aceita. Amados, cuidado, esse é o nosso tempo. Não seja roubado o que tem encoberto a sua visão. Ah, mas eu estou muito ofendido. Amados, olhe para Jesus, não olhe para a ofensa. Hoje é dia de salvação. Vamos provocar prazer, alegria em Deus com nossas atitudes, como fez Zaqueu. Sabe, ao se humilhar e se batizar, não vamos fazer como toda uma cidade que experimentou, que ouviu, que teve oportunidades, mas que tinha sua visão obscurecida e não conheceu o príncipe
da paz, não identificou o príncipe da paz, e houve uma guerra, uma destruição total. Queridos, sua família não precisa ser destruída. Seu casamento não precisa ser destruído. Se ele mudar não vai ser. Se ela mudar não vai ser. Não, amados. Sua família não precisa ser desfeita. Se o meu pai, se minha mãe mudar a atitude, eu continuo com família, porque senão nem tenho. Amado, Deus fala comigo e fala com você. Fala com pessoas. Ouve, porque quer entender que este é o tempo. Eu fico imaginando aquela cena. Jesus chorando. Jesus chorou por 2 vezes. Diz que ele chorou por 2 vezes. Foi ali, na morte de Lázaro, por ver a incredulidade e o sofrimento. Porque também as pessoas não entendiam o tempo. Por quê? Marta e Maria criam, mas não entendiam o tempo, que o tempo era agora. Quando Jesus chega lá, o que elas falam? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu sei. Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Diz, eu sei que o Senhor há de ressuscitar no último dia. E muitas vezes a nossa fé é essa. A fé de ontem e a fé do amanhã. Mas hoje, não. As duas disseram a mesma coisa. Conheciam a Jesus, andavam com Jesus, mas tinham uma fé do passado e do futuro. E a fé é um presente. Tenha essa fé hoje. Sabe por quê? Porque o nosso tempo, o meu tempo, o seu tempo é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como lá em Meribá, que morreu um monte de gente, porque não entenderam que aquele que estava falando era o próprio Deus. Hoje é tempo da mudança, hoje é o tempo de você entender, você não vai perder o tempo de Deus. Queria que o louvor já subisse. Não perca o tempo da sua visitação, não perca o tempo do seu milagre, da sua transformação. Mais uma mensagem, amados, mais uma oportunidade, que eu tenho, que você tem, de ter a história mudada. Quando Jesus voltar, não adianta você falar: Senhor, é o meu trabalho, eu trabalhava demais. Ele vai falar: pois é, Faraó já tinha feito isso com os egípcios, desde que eu queria libertá-los lá atrás. Já tinha enchido eles de trabalho, para eles não ter tempo de contemplar a minha presença. O que tem? O que tem impedido você de ver mais milagres? O que tem impedido você de ver que é Jesus que está falando? Ele quer livrar sua casa. Ele quer fazer de você uma pessoa muito melhor, mais parecida com o Senhor Jesus. E esse é o tempo. Entre na casa do Senhor, sim. Receba a tua bênção, não tem problema nenhum. Mas o que Jesus quer é transformar, mudar a tua história. Deus tem livramento, Deus tem milagre, Deus tem cura. Ele não tem problema nenhum com isso. Feche os seus olhos por um momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, o Senhor chorou. Perdoa-nos, Senhor, por não entender o tempo muitas vezes, meu Deus. O Senhor tem anunciado o ano aceitável por intermédio de vidas que creem em Ti, meu Deus. Mas muitas vezes temos negligenciado, meu Deus. O Senhor nos dá hoje uma nova oportunidade de gerarmos um sorriso. Zaqueu ainda não tinha feito muita coisa, mas ele tinha se comprometido na tua frente, Senhor.
E o Senhor disse: hoje veio salvação a essa casa. Porque o Senhor, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Valores, Senhor, em nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Andamos tão dispersos, tão distraídos. Vem, Espírito Santo, com o teu poder, com a tua unção. Queremos ouvir, Pai, o ano da salvação. Queremos anunciar o ano da salvação, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo Espírito que está em nós. Rios de água viva, encha-nos dessa presença, meu Deus.